Olá pessoal do Colégio Estadual do Paraná, nós estamos produzindo um novo vídeo aqui e a ideia é que vocês possam usar não só no primeiro ano, mas em todas as séries, primeiro, segundo, terceiros anos, sobre relações de proporcionalidade. Sempre na física nós temos aí alguma coisa que nos remete a essas duas relações, as duas relações, a direta e a inversa. Então, o objetivo desse vídeo é recordá-los sobre como usar isso. A gente aprendeu isso lá no ensino fundamental, mas às vezes fica um pouco esquecido. Então, vamos dar o conceito delas de novo, recordar os conceitos e fazer uma aplicação em física aí, vamos ver se facilita a vida de vocês para frente, tá bom? Bom, então começando o assunto das relações de proporcionalidade. Nós temos dois tipos de relações de proporcionalidade. A proporcionalidade direta e a proporcionalidade inversa. O que seria a proporcionalidade direta? Então, a proporcionalidade direta é aquela em que você tem duas grandezas se relacionando. E se você aumentar uma, a outra aumenta também. Veja que na tela está a palavra proporcionalmente. Isso é importante, porque não é de qualquer jeito. Se uma grandeza dobra, a outra dobra também. Se uma triplica, a outra triplica e assim sucessivamente. Tem que ser proporcional. Então, antes da gente entender melhor a proporcionalidade direta, vamos dar uma olhada aqui. O que seria grandeza? Grandeza é qualquer coisa que pode ser medida. O que é que pode ser medida? Por exemplo, uma distância é uma grandeza. A gente pega uma trena, uma régua, pode medir distâncias, né? O tempo é uma grandeza. Podemos medir o tempo utilizando relógios, cronômetros. Vocês têm cronômetro aí em celulares e assim por diante. Massa é uma grandeza. Né? Temos balanças aí que aferem quantos quilogramas tem um certo corpo, quantas gramas tem um determinado objeto e assim por diante. Tá? Apesar de importantíssimo, o amor não é uma grandeza. Não tem como nós medirmos o amor. Né? Os sentimentos, em geral, a gente não consegue dar uma medida. Né? Então, não são grandezas. Nessa aula, no início aqui dessa aula, nós vamos representar as grandezas pela letra G maiúsculo. Então, grandeza. Beleza? Então, vamos lá. Veja, eu tenho uma grandeza 1 se relacionando com uma grandeza 2. Se eu aumentar a grandeza 1, a grandeza 2 aumenta também. Quando eu aumento uma grandeza, vario uma grandeza e a outra também varia, eu aumentar uma e a outra aumenta, ou eu diminuir uma e a outra diminuir, já começa a acender uma luzinha lá no teu cérebro. Isto pode ser diretamente proporcional. Então, pode ser. Como é que eu represento em símbolo matemático isso? Dessa forma, ó, a grandeza 1, esse símbolo que parece um alfa, é um símbolozinho, não é o alfa, ele é um 8 doitado, aí é um infinito cortadinho aí. Ele significa proporcional. Então, a grandeza 1 é proporcional à grandeza 2 e, neste caso, de maneira direta. Então, símbolo aí de proporcional. Importante, nós temos certeza que é diretamente proporcional? Ainda não. Quando que eu vou ter certeza? Quando eu pegar e dividir uma pela outra e der sempre uma constante. Né? Se eu pegar G1 e dividir por G2, o resultado é uma constante, sempre o mesmo número, então daí eu tenho certeza. Olha, a grandeza 1 é diretamente proporcional à grandeza 2. Se eu for construir um gráfico dessas duas grandezas, com certeza, se for diretamente proporcional, eu vou obter uma reta. Tá bom? Por exemplo, aqui ó, com números. Olha só, uma situação inusitada aí de um professor de física. Ele resolveu queimar um piso em sua casa. Queimar significa você deixar
piso mais liso, assim, mais brilhante. E para isso eu precisava usar uma solução de água, cola branca, que o pessoal dá o nome de PVA, nós conhecemos isso aí só por cola mesmo aí na escola, e cimento. Então ele pesquisou e verificou que para cada 250 ml de cola, ele deveria utilizar 1 litro de água. Só que 250 ml e 1 litro de água não seria o suficiente para o piso todo. Então, ele percebeu o seguinte, que para o piso total ele precisava de 8 litros de água. Então, assim, o cimento também tem uma certa quantidade, mas importante nesse problema é a quantidade de cola. Você vai precisar de 8 litros de água, qual a quantidade, quantos ml de cola ele vai precisar? Vamos ver aqui, ó. Quais são as grandezas? As grandezas relacionadas aí, que estão variando no nosso problema, é a quantidade de cola e o volume de água. Eu montei uma tabelinha aqui para nós observar. Olha só. A informação que nós temos é que a quantidade de cola, 250 ml, é para ser dissolvida em 1 litro de água. Se eu tiver 500 ml, então, consequentemente, teremos 2 litros de água. Eu dobrei aqui, dobrei aqui. Se eu tiver 750, eu tripliquei, né? Então, eu tenho que triplicar do outro lado. Cola, 1000 ml, água, 4 litros, e assim por diante. Veja que eu estou aumentando a quantidade de cola, tem que aumentar também a quantidade de volume de água. Tá vendo? Então, eu aumento uma grandeza, a outra também está aumentando. Isso parece ser uma relação direta de proporcionalidade. Como é que eu vou ter certeza? Olha lá, se eu pegar e dividir 250 por 1, dá 250. 500 por 2, dá 250. 750 por 3, dá 250. 1000 por 4, dá 250. Percebe que a divisão, a razão entre cola e água dá sempre 250? Então eu tenho certeza que isso é uma relação de proporcionalidade direta. Pessoal, assim, ó, esse 250 é chamado de constante de proporcionalidade. É o resultado da nossa divisão. Então, eu sei que se são diretamente proporcionais, mantém uma razão constante. Isto é, se eu pegar a quantidade de cola e dividir pela quantidade de água, tem que dar o resultado 250 em todas as situações. Então, vamos usar essa informação. Olha só. Se eu pegar a quantidade de cola que eu quero saber, dividir pela quantidade de água, que são 8 litros, eu sei que o resultado disso tem que dar 250. A minha constante de proporcionalidade. Se eu pegar esse 8 que está dividindo e passar multiplicando, cola 8 vezes 250. E ó, a quantidade de cola minha, 2.000 ml. Com 1.000 ml é igual a 1 litro, então a gente pode colocar isso aí em litros. Nós precisamos de 2 litros de cola, certo? Vamos ver a proporcionalidade inversa, que seria? Seria que é o seguinte, quando você tem uma grandeza variando para cima, aumentando, a outra está diminuindo de novo proporcionalmente. Isto é, se eu dobrar a primeira, a outra vai pela metade. Se eu triplicar a segunda, a outra é dividido por 3. Se eu quadruplicar, se eu multiplicar por 4, a outra é dividido por 4. E assim por diante. Tá? Vamos ver aqui, ó. Tem a grandeza 1 relacionada com a grandeza 2. Eu aumento a grandeza 1 e a grandeza 2 diminui. Daí acende aquela luzinha. Opa, pode ser inversamente proporcional. Se for inversamente proporcional, eu vou escrever da seguinte maneira. Cuidado agora. Olha lá, a grandeza 1 é proporcional, veja, é o símbolo de é proporcional. Veja só, como é que eu represento o inverso de um número? Se o número for 2, o inverso de 2 é 1/2. Se o número for 3, o inverso de 3 é 1/3. Se o número for 4, o inverso de 4 é 1/4. Ora, eu quero o inverso de G2, então é 1 sobre G2. A grandeza 1 é proporcional, continua sendo proporcional ao inverso
1 sobre G2. Beleza? Aí, novamente, lembrando que esse símbolo aí é proporcional. Como é que eu tenho certeza de que isso realmente pode ser uma proporcionalidade inversa? Se você multiplicar as duas grandezas, G1 vezes G2 dá sempre uma constante. Beleza? Vamos fazer um exemplo numérico aqui. Sim, o gráfico. O gráfico não será uma reta, será uma curva como esta aqui. Isso aqui é uma hipérbole. Na primeira série não aparece, mas na segunda e terceira série começa a aparecer essas curvas. Tá bom? Exemplo. Uma fábrica mantém uma jornada de trabalho de 4 horas diárias para seus 32 funcionários. E, com essa jornada diária, a produção mensal é de 160 mil produtos. Quantos funcionários seriam necessários para que a mesma produção seja feita com a jornada de trabalho de 10 horas diárias? É claro que é um problema hipotético, né? Só para a gente ver com números. Olha lá, quem é que está se relacionando? Quais as grandezas envolvidas? Número de funcionários, jornada diária de trabalho. Montei de novo uma tabelinha para a gente entender. Veja, quando o número de horas é 4, tinha 32 funcionários. Se nós dobrarmos o número de horas, o número de funcionários para fazer o mesmo serviço vai ser menor. Né? Se eu quadruplicar, eu vou ter que dividir por 4. Então, você percebe que a grandeza, número de horas está aumentando e o número de funcionários está diminuindo? Então, acende aquela luzinha. Pode ser inversamente proporcional. Como é que eu tenho certeza? Eu vou multiplicar os dois. Olha lá, ó. Eu peguei o 4, multipliquei por 32, 128. O 8 vezes 16, 128. 16 vezes 8, 128. Quer dizer, está dando sempre o mesmo valor. Então, mantém um produto constante. É uma relação de proporcionalidade inversa. Se é inversa, eu vou pegar o número de funcionários vezes o número de horas e o resultado tem que dar sempre quanto? 128. Vamos olhar aqui. Olha lá. Número de horas vezes número de funcionários igual a 128. Eu quero saber quantos funcionários eu preciso para 10 horas. 10 horas, tá vendo? Então, esse 10 vezes número de funcionários tem que dar 128. Esse 10 está multiplicando, passa dividindo. Faço a continha e dá 12,8. Preciso de 12 funcionários mais 0,8 funcionários. Obviamente, não podemos cortar uma pessoa ao meio, né? Ou eu tenho 12 funcionários ou 13 funcionários. Né? Metade no funcionário não dá. Então, o que nós fazemos? Se eu pensar em 12 funcionários, é menos que 12,8, vai ser complicado e vai faltar, não será o suficiente para manter a produção. Então, vamos pegar o primeiro acima, seriam 13 pessoas para trabalhar as 10 horas exigidas. Vai? Vamos fazer uma aplicação em física? A pressão, conceito físico. A pressão é uma relação entre força e área. Isto é, na verdade, a pressão é uma força distribuída sobre uma área. Tá? Então, para a gente ver isto, vamos colocar aí, vamos assistir um pequeno vídeo que a gente produziu aí, tá bom? Isso aqui é uma experiência simples para a gente mostrar um pouco de proporcionalidade na física, né? Veja, o conceito de pressão. Pressão é uma grandeza física que depende da força aplicada e depende da área de contato entre os corpos aqui, né? Então, assim, a gente vai fazer uma brincadeira bem simples. Tem aqui um paralelepípedo, né? Então, tem área aqui, ó, essa área, a maior delas, essa segunda menor e assim, né? Então, é claro que o peso disso, se eu pendurar assim ou se eu pendurar assim, é o mesmo, né? Não importa, ou assim
Então, não importa como está apoiado, o peso é sempre o mesmo. Então, veja só. Eu vou fazer o seguinte. Tem aqui farinha de trigo, né? A gente deixa, não soca muito, só coloca a farinha, dá uma ajeitadinha aqui. Eu usei uma faca um pouco, dei uma espalhadinha. E veja só. Eu vou apoiar esse paralelepípedo sobre a farinha e sem apertar, só vou colocar aqui e deixo. Tá? Vou tirar agora. Percebe? Ele deixou marcado aqui, ó. Beleza? Deixou uma marca. Agora eu vou apoiar o mesmo paralelepípedo com esta área maior do ladinho aqui, ó. Só apoiar, sem fazer nada. Tiro. Percebe o seguinte, olha só. A marca deixada pela área maior, ela não é tão profunda quanto aquela deixada pela área menor. Percebe o seguinte, que a força-peso é o mesmo, mas o dano causado no apoio de área menor é maior do que aquele com esta área, certo? Isto é, quanto menor for a área de apoio, maior a pressão exercida. Menor a área de apoio, maior a pressão. Isso nos remete a uma relação de proporcionalidade inversa, certo? Bom, vamos verificar a dependência da pressão com a força. Eu vou dar uma mexida um pouquinho aqui. Né? Ali. Vamos lá. Não pode deixar muito socado aqui a farinha, senão ele não vai precisar. Então assim, ó, eu vou manter agora a área constante. Percebe que na primeira situação a força estava constante, certo? Foi assim. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apoiar nas duas situações com a mesma área, tá? Então coloco novamente aqui. Solto, tem um dano lá, correto? Então, agora eu vou aumentar o peso disso, eu vou colocar isto e vou acrescentar mais duas máscaras, quer dizer, eu estou acrescentando aqui a força-peso em cima dela. E vamos ver o que acontece quando eu retiro. Percebe que na segunda situação o dano causado foi maior. Percebe que eu mantive a área constante desta vez, a área de contato. O que eu aumentei foi a força com que isso está empurrando. Quer dizer, quanto maior a força, maior a pressão exercida. Então nós temos aí uma relação de proporcionalidade direta. Vamos voltar ao PowerPoint e vai tentar tirar mais alguma conclusão sobre este assunto. Beleza? Então, voltando aqui à apresentação no PowerPoint, olha só. Pelo que a gente viu no vídeo ali, se nós mantivermos a força aplicada constante, né, não variamos a força no caso seria a força-peso do bloquinho, quem irá variar seria a área de contato entre as superfícies e a pressão, que essa força vai ser distribuída sobre aquela área de contato. Né? Então, pelo que nós vimos no vídeo, olha só, eu tenho a pressão e tem a área. A pressão aumentou, que a gente verifica, a área diminuiu. A gente verificou isso pelo dano causado, pela profundidade com que aquilo foi colocado no trigo, né? O quanto o bloco entrou no trigo. Então, aumenta a pressão, a área diminui, isso nos indica aí, nos dá uma informação de que pode ser uma informação qualitativa apenas, né? Nós não medimos nada. A pressão e a área são inversamente proporcionais. Então, P, pressão, é proporcional de maneira inversa à área. Ou seja, conclusão, a pressão vezes a área tem que dar uma constante, já que são inversamente proporcionais. A pergunta que nós devemos fazer, quem seria essa constante que a gente acabou de ver? P vezes A igual a uma constante. Vamos pensar um pouquinho?
Nós estamos relacionando três grandezas físicas: pressão, força e área. Pressão, força e área. A pressão e a área variam. Quem fica constante é a força. Então, a constante que aparece ali naquela equação tem grandes chances de ser a força. Sendo assim, nós podemos escrever que pressão vezes área é igual a força. Portanto, o A que está aqui multiplicando passará para o outro lado dividindo, e nós teremos aí a expressão bastante conhecida para a pressão. Pressão é igual a força dividido por área. Certo? No mesmo vídeo, nós fizemos uma outra situação. Se mantivermos a área de contato entre as superfícies constantes, quer dizer, agora eu não mudei, eu apoiei sempre sobre a mesma área de contato, mas aumentei a força aplicada. Quando eu aumentei a força aplicada, eu coloquei mais massas em cima do bloquinho, a profundidade que aquilo ficou enterrado no trigo foi maior. Então, o que a gente viu ali no vídeo, pressão, eu aumentei a força, aumentou também a pressão. Isso nos remete a uma relação de proporcionalidade direta, tá? P é diretamente proporcional à força. Conclusão, a pressão dividido pela força tem que dar uma constante. A gente achar essa constante, vamos fazer o mesmo raciocínio que nós fizemos anteriormente, fizemos isso, né? Portanto, assim, a constante estaria relacionada com a área. Aqui um pequeno cuidado que se deve ter. Veja, nós verificamos que pressão e área são inversamente proporcionais. Então, essa constante não pode ser A, teria que ser 1 sobre A, o inverso dela. Né? Então, nós temos que P sobre F é igual a 1 sobre A. Este F que está dividindo, eu passo para lá multiplicando e eu terei a mesma expressão. Pressão igual a força sobre área. Joia? Assim, seria legal essa do trigo, o vídeo não é tão bom assim, né? Então seria legal, é muito fácil de fazer, vocês podem reproduzir em casa e verifiquem por vocês mesmos isso. É bem legal de ver isso como acontece, tá? Vamos por uma hipótese, nós não fizemos isso. Imagine que nós tenhamos a necessidade de manter a pressão constante, isto é, variamos a força aplicada, alteramos a área de apoio, mas a pressão deve sempre continuar a mesma. Olha lá, vamos lembrar o seguinte, quanto maior a força aplicada, maior a pressão exercida, mais força é distribuída sobre uma área ali, certo? Nós vimos isso no vídeo. Quanto maior a área de apoio, menor a pressão exercida. Então, se eu aumentar a área, a pressão diminui. Quer dizer, a força se distribui numa área maior. Então, assim, se eu aumentar a força, para que a pressão fique a mesma, eu devo diminuir a área de apoio. Tá? Vamos colocar em símbolos matemáticos. Olha lá. Se eu aumentar a força, eu devo também aumentar a área, para que a pressão continue a mesma. Quer dizer, a força e a área são diretamente proporcionais. Ou seja, a força dividida pela área tem que dar uma constante. Quem é que ficou constante durante nossa hipótese? A pressão. Portanto, aquela constante que está ali é pressão igual a força sobre área. Aí, ó, uma propriedade importante. Vocês vão usar várias vezes aí durante o transcorrer nas aulas de física e com os professores de física essa propriedade. Olha só. O que nós vimos? Que a pressão é diretamente proporcional à força. Aqui. Também verificamos que a é inversamente proporcional à área de apoio. Então, a propriedade é o seguinte, nós podemos pegar essas duas aqui, em vez de nós escrevermos elas separadas, podemos escrever elas juntas. A pressão é proporcional de maneira direta à força, veja que o F foi para cima da fração, e inversamente proporcional à área, veja que o A foi para baixo da fração. Então, nós reunimos isso daqui, essas duas, numa só. Quando vocês forem estudar
a segunda lei de Newton, por exemplo, vocês vão usar bastante, vão usar essa propriedadezinha aqui, tá certo? Para a gente terminar, a unidade de pressão. Veja, a força é medida em Newton no sistema internacional, a área em metro quadrado no sistema internacional. Se nós observarmos que a pressão é força sobre a área, então no lugar da força colocamos o Newton e no lugar da área colocamos o metro quadrado. Está aqui em colchetes para indicar, olha, a unidade que eu estou falando, a pressão não é igual a Newton por metro, a unidade da pressão é Newton por metro quadrado. Esse Newton por metro quadrado recebe um nome especial de Pascal, tá certo? Em homenagem ao cientista que estudou essas coisas aí. Beleza? Então, tá aí as relações de proporcionalidade aí recordadas com vocês. Até a próxima. E se cuidem.